De mais cedo fomos abençoados pelo Senhor através da palavra. Nós estamos, a partir dessa semana, lançando o GPS 2025. E tiramos o culto de hoje, esse momento de celebração ao Senhor, para poder falar sobre esse tema, sobre esse assunto que é tão importante, que é estarmos juntos, estarmos em comunhão. Fomos abençoados pelo pastor Luciano Rangel. Quero chamar aqui à frente. Ele vai apresentar daqui a pouco, ele está acompanhado da sua esposa. De manhã cedo estava acompanhado da sogra dele, agora à noite da esposa. Meus irmãos, o pastor Luciano, ele é pastor da Primeira Igreja Batista aqui em Unamar, é um amigo. Quase 40 anos? Quase 40, né? Porque 40 anos atrás eu tinha 10 anos de idade. Acho que a gente já era amigo naquela época. Eu era junior para adolescente ali, né? Ele é bem mais velho que eu, meus irmãos. Podem ficar bem tranquilos. Bem mais velho. Mas ele é uma referência na minha vida. Eu tive o privilégio de ter algumas boas referências na minha vida, quando eu era novo, na minha caminhada. O pastor Luciano e a sua esposa, a Rúbia, ele vai apresentá-la mais adequadamente. Referências na minha vida. Eu disse mais cedo que, por incrível que pareça, eu já tive uma banda de rock cristão, né? Banda de rock cristã. E eles eram os conselheiros da banda, né? Eu tive uma oportunidade. Eu não sei porque que Igor riu, né? Mas enfim, tudo bem, Igor. Mas são pessoas importantes na minha vida. Pastor Luciano, meus irmãos, ele só tem um pequeno defeito, nem é grande assim. Ele é botafoguense, é um pequeno só. Porque se ele fosse de outro time, ia ser um grande defeito, né? Mas ele é botafoguense, então é um pequeno defeito. Brincadeiras à parte, que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente mais uma vez. Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá, por gentileza. Deus, obrigado, Deus, por tudo que já presenciamos aqui. E pedimos mais uma vez, Senhor, possa usar a vida do teu filho. E que essa palavra poderosa possa alcançar os nossos corações. Nós suplicamos isso e pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Fica à vontade. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. A paz de Cristo, amém? É bom estar com os irmãos aqui, é bom estar com vocês. Tive pela manhã. Obrigado, minha irmã. De manhã foi um botafoguense que me serviu. A senhora é o quê? Vou orar para a tua vida, meu amigo. Essa igreja está cheia desse tipo de turma aí. Vou ficar quieto na minha, que eu já estou em minoria aqui. Mas agora à noite, você falou que o culto de manhã e à noite são iguais. Eu não recebi o chaveirinho do Botafogo agora na entrada da noite. Né? De manhã tinha o chaveirinho e agora à noite não teve. Não sei porquê. Mudamos os planos. Né? Mas eu quero agradecer o tio Flávio pelo convite de estar aqui com os irmãos, de participar dessa comunidade de fé e por tudo que Deus tem feito na vida dos irmãos aqui. E eu espero que Deus continue fazendo o que tem feito com vocês, de forma simples, singela, mas muito forte e poderosa. Né? E tem sido um tempo bom conversar com o Flávio sobre o que Deus tem feito aqui. Pastor Flávio, eu tenho que me acostumar a falar isso. E aprender com os irmãos tudo que tenho aprendido aqui com vocês. Quero sugerir para hoje um texto de Atos, capítulo 2. O pastor Flávio me incumbiu com a responsabilidade de falar um pouco sobre o pequeno grupo, sobre a importância dele nas nossas vidas, na vida da igreja moderna, principalmente. E a gente fala da igreja moderna porque, na linha do tempo, eu creio que nós, Igreja de Cristo, diz respeito à forma, nos perdemos muito. Nós nos perdemos, nos achamos, nos perdemos, nos achamos, e nos perdemos de novo, nos achamos em relação à forma, em relação à liturgia, em relação à eclesiologia. Mas, de quando em vez, nós nos encontramos naquilo que é adequado para a vida da igreja, para o respirar da igreja. E aqui está um texto que nos dá uma certa referência, nos respalda, para que nós estejamos vivendo também, ou voltando, de certa forma, em parte para dentro das casas, conversando sobre o Evangelho dentro das casas, não só no encontro do culto público, como a maioria, talvez, de nós nos empenhemos. O texto é o seguinte: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? A igreja em Atos começa com um poder enorme. Primeiro pela sua diversidade, e eu falei para os irmãos pela manhã e repito agora, pela forma diversa de línguas, de pessoas, de nacionalidades, de costumes, de etnias, de tribos, de costumes, de cultura, que se encontrava em Jerusalém por conta da Páscoa, da festa da colheita. Eles vinham de todo lugar, de todo o Império Romano, se concentravam ali em Jerusalém para prestar culto de gratidão a Deus por tudo que ele havia feito. Ela estava cheia, em festa, em todo lugar tinha música, tinha muita comida, as pessoas estavam ali para festejar, agradecer a Deus por tudo que ele havia feito. E Lucas tem essa preocupação de detalhar tudo que está acontecendo naquele momento histórico da cidade. Lucas é um médico, alguém acostumado com detalhes, com aquilo que é menor. E ele tinha outra atribuição. Lucas tinha, os médicos naquela geração, não só tratavam das pessoas, mas tinham também a atribuição de relatar, de escrever tudo o que acontecia e a observação que eles faziam a respeito do tratamento médico. Não se tinha compêndios de medicina como temos hoje. Então, tudo que eles faziam também era novo. Isso era registrado para a posterioridade. A ideia era que outros usufruíssem desses escritos, desses registros, para que eles pudessem, então, crescer na medicina. E Lucas não é apenas um médico comum, era um médico muito especial. Um cara muito inteligente, que tinha também a função de escriba. Ajudou o apóstolo Paulo a escrever parte do que ele construiu. Então ele escreve o Evangelho de Lucas sem nunca ter vivido com Jesus. Todo o escrito de Lucas, e um dos mais detalhados que temos do Evangelho, é feito a partir de pesquisa que ele faz. Ele senta com aqueles com quem viveram com Jesus, principalmente Maria, e conversa com eles e relata tudo o que viu. Inspirado pelo Espírito Santo, ele traz isso, principalmente as parábolas e tudo que Jesus falou. O livro de Atos também é atribuído a ele. E os detalhes do nascimento da igreja, em Atos 2, foi atribuído a Lucas, essa responsabilidade para registro de escrito sagrado. E Lucas fala desse encontro em Jerusalém, onde Pedro tem a responsabilidade de fazer a pregação, e ele prega com força, com todo o jeito de Pedro, como vocês conhecem, e Pedro faz uma coisa interessante, ele prega. Ele faz uma pregação, mas todos ouvem em suas próprias línguas. Como é que é o nome desse aparelho que as pessoas ouvem, vão para essas assembleias, alguém prega numa língua, todo mundo ouve na sua língua original? Foi o primeiro que nós temos registro aí. E pior, sem fio, né? Tudo foi em Bluetooth. Todo mundo entendeu em sua própria língua aquilo que foi dito, pregado, registrado por Pedro naquele momento. Aqui a gente foi em 3.000, mas nós sabemos que é muito mais do que isso. Não era costume registrar as mulheres e crianças que estavam ali, que se converteram naquele lugar, mas foi mais de 5.000 pessoas que se converteram. E eu não consigo pensar como que 5.000 pessoas ouviram alguém sem microfone. Mas Deus é tremendo, o milagre não fica só nas línguas. Como é que é o nome daquele lugar, Rúbia? Eu não apresentei você. Não vou apresentar, eu não gosto que faça isso, mas o pastor Flávio pediu. Por favor, fique de pé. Essa é Rúbia, meus irmãos, minha esposa. Eu vou fazer completo. João, fique de pé. Aquele lá é o meu mais novo. Ele detesta que eu faço isso.
Se eu não faço, eu vou perder essa oportunidade. Agora, onde eu estava agora, irmãos? Sim. Lá no Gruçaí, não tinha lá uma arena que as pessoas iam para um lugar central e nós falávamos, qualquer pessoa ouvia à distância. Eu esqueci o nome daquele lugar. Você lembra? Lembra, né? Quem já foi a Gruçaí, no Sesc, lá tinha um espaço. Já foram lá? Como é que é o nome daquele lugar, gente? Lembra pra gente aí? Ele fica no centro ali, você fala e todos ouvem. Parece um milagre, um negócio maravilhoso, mas é física. Deus criou isso. Vocês são da música, sabem melhor do que eu. Um cara está ali sem microfone, tua voz vai longe demais. Eu creio que foi o mesmo efeito. Jesus usou ali, que Deus usou ali, para que Pedro pudesse falar para tanta gente e eles ouvirem. Você pensa bem, se eu tirar o microfone aqui e falar com vocês, aí atrás talvez alguém tenha dificuldade de me ouvir. Nós estamos precisando de caixas microfonadas com aparelhos adequados para vocês ouvirem aí. Pensa em mais de 5.000 pessoas ouvindo. Muitos milagres aconteceram nessa ocasião, não apenas das línguas, mas milagres maiores do que esses. Esse aconteceu ali. Lucas registra isso com riqueza de detalhes. Eles se convertem e agora eles precisam de um lugar para se encontrar. Porque é tudo novo, o Evangelho de Cristo é novo para todo mundo ali. Ninguém tinha acesso àquilo, as boas novas do Senhor Jesus sendo dadas àquelas pessoas. Como é que faz com essas 5.000 pessoas ou mais? Quantas são? Onde se reúne? Não tem templo para isso. Não tem lugar físico para colocar esse povo todo. Reuniam-se juntos em algum lugar, provavelmente nas sinagogas, mas eles principalmente se reuniam em casas. E eles, nas casas, repartiam pão, nas casas, eles conversavam sobre esse novo evangelho, ou sobre esse evangelho, com essas boas novas. Alguns eram treinados para orientar outros mais novos, porque os apóstolos não podiam estar em todas as casas. Os pequenos grupos já existiam ali, não com esse requinte, com essa organização talvez, mas naturalmente, instintivamente, organicamente ele acontecia por pura necessidade. Essa é a verdade. Estar reunido em casa, fabuloso, é uma necessidade para todos nós. Então, nesse dia de Pentecostes, os milagres começam a acontecer, mas o grande milagre é do olhar abrangente, mais aberto, para todas as etnias, porque até então, e a grande maioria que são judeus, a ideia é que Cristo veio para os judeus. Mas não, o leque se abre, e eles percebem o outro. Não há aqui uniformidade, há unidade. Não há todo mundo vestido igual, falando a mesma língua, enxergando o mundo da mesma forma, mas são chamados a conviverem uns com os outros pela ótica do mesmo evangelho. Outro milagre maravilhoso, tremendo, você vê persas e judeus, romanos, andando juntos, sentando juntos, comendo juntos. Que loucura! O poder do evangelho pregado por homens simples. Outra ironia, talvez, do evangelho, que os mais simples são chamados a falar para os mais indoutos, para os mais cultos, melhor dizendo, para aqueles mais aculturados, mais preparados. Paulo tem que ir até Jerusalém, sentar com Pedrão, que devia ter muito menos orientação acadêmica do que ele, não tinha, e receber da parte de Pedro orientação e liberação, empoderamento para fazer a obra que ele foi chamado para fazer no meio dos gentios. Loucura, outro milagre que acontece. E penso que eu fui até uma Assembleia Batista, pastor Flávio, porque muitas coisas foram decididas na mão, no braço, como eu digo, no braço, votando, né? Uma característica muito peculiar aos batistas. Pensando assim, nessa importância, e que a reunião na casa se dava, eu imagino que essa é a preocupação dos irmãos quando retornam com GPS para cá, é que alguns valores e alguns princípios que estão propostos na palavra de Deus não fossem deixados de lado.
Eu lembro muito bem quando os irmãos plantaram essa igreja, num outro hotel ainda, né? Qual era o nome do outro hotel mesmo? Comfort. Quando era lá, eu lembro quando os seus irmãos começaram e plantaram essa igreja. Tem alguns fundadores aqui, né? E aí, os irmãos cresceram. Você lembra o grupo que começou? Não, né? O número? 42 pessoas? Hoje nós somos quantos, Flávio? 200. É o homem do registro aí, né? A estatística. Desculpa, vou perguntar para o Pablo agora. 250. De 42 para 250. Então são 208 pessoas a mais. Fiz a conta certa? 208 pessoas a mais. Como cuidar de tanta gente? Com excelência que a Bíblia nos propõe cuidar. Organicamente eles foram fazendo isso. Porque foi necessário. As pessoas foram chegando, porque o texto do Senhor dava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. E não tinha essa estrutura de um pastor sênior, de um pastor titular, de um pastor que está aqui a semana inteira com a gente, de um ministério de música. Aliás, Flávio, o Rubem deu uma ideia ali, se for possível, dia 23, não dá para levar essa rapaziada, não? O pastor Flávio vai pregar lá em Amado dia 23. Cara, vocês podiam ir lá, nos abençoar. Está feito o convite. Se vocês não forem, foi culpa do pastor Flávio. Beleza? Eu garanto a pizza, fica tranquilo. E um chaveirinho do Botafogo. Vou providenciar. Essa foi uma necessidade. Eu imagino que aqui também nasceu de uma necessidade. Fomos crescendo de 42 para esse número que temos hoje. Há necessidade de 2 cultos. Numa configuração que não é muito peculiar nos dias de hoje. E aí, então, necessidade. Não só apenas uma forma, porque de repente está na moda ter pequenos grupos, mas por uma necessidade de atender a alguns valores e princípios que a Bíblia não sempre nos propôs ter. E aí é sobre esses valores que eu quero propor, ou melhor, compartilhar com os irmãos nessa noite. Primeiro, no pequeno grupo, nós podemos ter o ensino da palavra. E de forma diferente, porque aqui os irmãos estão tendo um acesso à palavra, os irmãos estão tendo conversas sobre um texto bíblico, mas lá no pequeno grupo, aqui você não pode falar. É difícil você interromper o pastor. Pastor, posso fazer uma pergunta sobre esse texto aqui? É muito difícil isso acontecer no culto público, mas no pequeno grupo eu posso fazer. Eu posso perguntar sobre isso que o senhor está falando. Olha o que o texto diz no verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não tinham o Novo Testamento ou o Antigo Testamento como nós temos nesse livro que os irmãos estão segurando. Não. Ele não tinha isso pronto, configurado, feito numa gráfica, dividido por versículos. Eu nem me lembro quando foi que dividido por versículos, qual foi o ano. Mas isso não tinha desse jeito. Lucas, capítulo 14, Atos, capítulo 2, não tínhamos isso. Era pergaminho, abria-se alguém com autoridade, ou dada a autoridade, fazia leitura. E aí, sobre isso eles refletiam naquele momento, e eles oravam, eles repartiam o pão, mas eles principalmente, eles conversavam sobre a doutrina dos apóstolos. Aí a expressão dada para que eles estavam dividindo as boas novas do Evangelho de Cristo. Só isso. Doutrina dos apóstolos era o Evangelho de Cristo. Foi o que Cristo ensinou. Eles estavam ali dividindo aquilo que era didaquê, o princípio das boas novas, da dispensação da graça, da transição da lei para a graça. E sobre esse ensino os apóstolos estavam aplicando sobre a vida deles. E aí lá eles sentavam e perguntavam: Luciano, como é que isso então se aplica à nossa vida? Como é que eu exercito isso? Como que eu faço isso? Esse pequeno grupo nos dá essa oportunidade de trazer o diálogo para todos. Uma das coisas que nós perdemos na linha do tempo da história da igreja foram os fóruns dos bons debates bíblicos. Não temos mais. Pastor Elias está ali, não sei se ele lembra, pastor Jorge Oliveira, ele era mediador de uns debates que tinha no retiro de pastores. Você lembra disso? Nós botávamos uma tenda branca no meio do pátio, depois do culto, que terminava por volta de 10 horas da noite, ele chamava 2 pastores
teólogos, um teólogo bíblico e um teólogo sistemático, jogavam um assunto para os dois, a pastora vinha, quem quisesse vir, o pau quebrava até as 4 horas da manhã, tinha dia que nós virávamos o dia, dependendo do tema. Lembro de alguns pastores que militavam sobre alguns temas específicos e ficavam ali à noite. Lembro de pastor Rousseau Shedd conosco uma certa vez, pastor Delcide Souza Lima, pastor Messias, que nós ali ficávamos debatendo temas e temas e temas. A gente adorava porque esse fórum não existe mais. Existe uma conversa, talvez, entre amigos no hora do almoço, que falamos sobre algum tema que nós gostamos ou temos algum tipo de curiosidade. Mas os fóruns sobre debate bíblico, teológico, eles acabaram. O pequeno grupo, ainda que de forma bem singela, bem pequena, devolve isso para a gente. A necessidade de conversarmos de novo sobre a Bíblia Sagrada. De tratá-la de mais perto, principalmente de forma prática. Eu, Luciano, assim, tenho feito uma reflexão um pouco crítica a respeito desse momento que nós vivemos, sobre uma certa adoração à intelectualidade. Há alguns adoradores do intelecto, pessoas que amam ver alguém discorrer profundamente sobre um tema teórico. Muito bom, muito bonito, joia, mas isso não resolve nossa vida se não for transformado em prática, se aplicado no meu casamento, não for aplicado na minha relação com meus filhos, se não for aplicado na minha relação com a minha igreja, com aqueles com que eu trabalho diariamente. Eu botei até uma coisa no meu coração, fui um pouco mais radical. Eu não leio mais autores que são escritores de mosteiro. O que é isso? É aquela turma que escreve sobre igreja sem conviver com a igreja. Não quero ler sobre isso, não quero. Eu pesquiso o autor primeiro. Se esse cara não está numa congregação, visitando pessoas no hospital que estão doentes, lidando com seres humanos normais, ou anormais, não sei. Nós não somos muito normais, meu crente é um bicho meio esquisito, né? Se ele não está lidando com o ser humano, dia a dia na igreja, indo visitar aquela irmã que está doente, conversar com o pastor, ser orientado por um pastor, ser chamado a atenção por um pastor, cuidar de pessoas, eu não quero ouvir esse cara. Então, um cara num lugar afastado, num mosteiro, fora do convívio da igreja, escrevendo sobre a igreja, não quero saber. Eu tenho alguns amigos meus que fazem isso, escrevem sobre igreja sem saber, não tem a menor ideia do que ser igreja. Vai visitar uma irmã que está com câncer terminal. Passa um tempo com ela. Vai visitar o Lucas. Eu estou cuidando de 2 igrejas, né? O Lucas, nosso menino lá de 14 anos, trabalha no som lá. A apêndice dele sulfurou. Espalhou aquele líquido sobre o estômago dele. O Lucas ficou 2 semanas no hospital. Ele já é magro, mais magro que o pastor Flávio. E ele ficou ainda muito mais magro. 14 anos, dá dó. Lá vê aquele moleque. Ele veio descendo do hospital ali das ostras, da rampa, segurando aquele negocinho do soro na mão, e sentou com a gente, porque ele não aguentava ficar mais no quarto, falou assim: pastor, me leva daqui. Rapaz, eu sou chorão pra caramba, ouço esse negócio. Me tira daqui, não estava aguentando mais ficar dentro do hospital. Isso é igreja. Lidar com gente. Aí você pode escrever. Aí você pode ser intelectual, problema nenhum. Agora, quando você abre mão disso e quer fazer uma crítica bíblica sobre o que é ser igreja, para mim não rola. Tem que estar no... Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu estudei no seminário de Campos, seminário Fluminense, por uns 5 anos. Eu fui um dia para a aula, eu ia todos os dias e voltava, pegava um ônibus aqui na Rua da Praia e voltava todo dia para cá. Eu tive uma aula, um homem já falecido, o pastor Davi Baeta, um dos melhores professores que eu já tive. E ele dava aula de Antigo Testamento para mim. E eu cheguei na sala de aula, depois do intervalo, menino ainda, tinha 28 anos, né, isso, acho que tinha menos, tinha 25. Nós casamos e fui para o seminário. Não, eu tinha 24 anos, muito menino. E aí, eu naquela meninice, e muito burro, eu
fiz assim, um comentário na sala de aula. Esse negócio, rapaz, de convenção, de Gilberto, isso aqui lá. Eu fiz uma crítica muito ácida, mais pesada do que deveria fazer. Eu não devo fazer crítica nenhuma, na verdade. Ele ouviu aquilo. Ele deu a aula, terminou a aula. Sabe aquele negócio assim, todo mundo indo embora, eu correndo para pegar meu ônibus. Eram dois horários de ônibus, um era logo 10h10, outro era 15h11. Um ou outro. 10h10, é que você sai da sala de aula correndo e ir para o ponto para pegar. E eu estava numa pressa, ele falou assim, eu tinha uma voz grave, ô Luciano, você pode ficar uns minutinhos comigo, meu filho? Eu olhei, pegou. Eu fui falar que não, tinha que pegar, mas eu falei, vou fazer não, pastor Davi Bahia? Não, sim, posso ficar. Você está aqui um pouquinho. Meu filho, eu vi você fazendo as críticas ali. Você está participando do processo da Convenção Batista Fluminense? Você está envolvido com a Gilberto? Eu falei, não, pastor. Então, meu filho, se você não está contribuindo com nada, você não pode fazer crítica. Foi assim que eu fiquei. Rindo sem graça. Como é que eu falo agora? E para sair daí da sala? Estou pensando no ônibus, estou pensando na bronca que eu estou levando. E sabe aquela bronca na elegância? Ele não tinha... O pastor Davi Betão, um cara muito sóbrio. Ele não aumentava o tom de voz dele. Ele tinha o mesmo tom de voz o tempo inteiro. Pensa num homem sábio. Perdemos um grande homem. Eu fiquei tão envergonhado com aquilo, mas aprendi uma lição. A gente deve tentar, pelo menos, não fazer crítica sobre aquilo que nós não estamos envolvidos e comprometidos. Se você não está, fique em silêncio. Se você não compreende. Esse dia fui visitar, tem uns 2 anos, um médico lá em Unamar, muito respeitado lá, Dr. Ivo. Eu estava curioso porque o consultório do Dr. Ivo é uma oca. Uma oca. E todo mundo falava dessa lendária oca. Eu falei, quero lá. Alguém me convidou, eu falei, vou lá ver o Dr. Ivo. Mas sabe quando você não deu o devido respeito a alguém? Eu fui despretensiosamente. Falei, Dr. Ivo, tá. Cheguei lá, já de cara encontrei uma foto dele com Desmond Tutu. Falei, quê? Esse cara era amigo de Desmond Tutu, os maiores pastores, bispos anglicanos da história da igreja anglicana. Lá na frente, encontrei com foto com governadores, presidentes do país. Descobri que ele foi prefeito da cidade de Cabo Frio algumas vezes. Descobri que ele foi militante de algumas causas, e uma delas ele caminhou de Cabo Frio ao Rio de Janeiro a pé, atravessando a ponte Rio-Niterói. Mas eu me calei de vez quando descobri que a turma que estava ali na sala dele sentada batendo papo era o presidente da Academia de Letras do Rio de Janeiro e o presidente da Academia de Letras de Cabo Frio. O homem era um grande militante intelectual do nosso meio. Ele não era apenas um médico, ele era mais do que isso. Na mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração, cala tua boca, senta no seu cantinho insignificante e ouça o máximo que você puder e aprenda. E foi o que eu fiz. Que homem. Que homem. Que história de vida, que militância, que comprometimento com a sociedade. Ele não é um cristão, como é que eu vou dizer, confesso, não sei se é essa expressão. Ele é um cristão católico, mas muito respeitoso comigo. Todas as pessoas que eu pedi para ele atender no seu consultório, ele atendeu de graça. E foram muitas. Nunca me renegou um pedido. Sabe quantas vezes eu vejo o Dr. Ivo por ano? Nenhuma vez. Vi aquele momento, depois vi mais uma na academia. Ele tem 80 anos, está na academia fazendo educação física lá. Falei para a Aline, que é a cuidadora dele, falei, olha, Aline, só precisa viver pelo menos mais 10 anos. Deixa comigo. Dr. Ivo, uma pessoa que aprendi o exercício do Evangelho, conversando com ele, não é
só porque ele fez alguma coisa. Se você conversar com ele sobre a Bíblia, já leu a Bíblia umas 4 vezes. Ele conhece os evangelhos. Ele sabe do amor de Cristo. A compreensão talvez da forma, mas ele conhece o amor de Cristo. Eu estou orando ao Senhor para que o Senhor me dê a oportunidade de abrir um pequeno grupo lá na oca dele. Porque aí eles vão falar de forma um pouco mais sistemática sobre esse amor de Cristo para a vida do Dr. Ivo e outros mais com quem ele convive. Talvez nem seja eu. Talvez eu precise de alguém mais preparado intelectualmente para que converse com esses irmãos, com essas pessoas de forma diferente. No pequeno grupo nós podemos dividir a palavra de formas diferentes do que fazermos no culto público. Uma outra coisa que no pequeno grupo acontece, que é princípio bíblico, é relacionamento discipulado. Escola bíblica não é discipulado. Escola bíblica é um ensino numa classe. Discipulado é 1 a 1, no máximo 2. Quando eu tive acesso à palavra talmidim, isso ficou muito claro para mim. Talmidim é aquele que segue o seu líder tão de perto, o seu mestre tão de perto, que é coberto pela poeira dos pés que é produzido pelo seu mestre. Ele anda tão perto, observando tudo que o seu mestre faz, ao ponto de se parecer com ele, ou estar coberto pela poeira que ele produz. Então o discipulado não dá para ser à distância. Dá uma lição e ver se a pessoa fez na semana seguinte. Não, isso não é discipulado. Isso é estudo bíblico. O verso 42 diz o seguinte: na comunhão, no partir do pão das orações. Na comunhão, a palavra é koinonia, que quer dizer aquele que propositalmente decidiu dividir a vida. Propositalmente, intencionalmente decidiu dividir a vida com o outro. Ele não fez por acaso, não fez porque é só um mandamento bíblico, ele fez isso porque ele pensou, eu preciso. E aí, no relacionamento, a fé é aumentada, o amor é aumentado, a possibilidade de discipulado acontece naturalmente, porque no pequeno grupo, você e eu conhecemos pessoas que nós passamos a admirar, ou pelo menos a reconhecer nela a autoridade de Deus para nós caminharmos com ela. É difícil para nós, nos dias de hoje, pararmos para andar com algumas pessoas. Quantos amigos que você divide sua vida, de verdade você tem? Talvez muito mas eu tenho um grupo que anda comigo na academia, que faz crossfit comigo, que anda de bicicleta comigo. Será que é esse que você consegue dividir a vida sem reservas? Talvez você não encontre ninguém. No pequeno grupo, talvez você tenha essa possibilidade. Aqui, por exemplo, eu ou o pastor Flávio não temos dimensão de quem faltou ao culto. Mas hoje de manhã foi um grupo diferente, agora à noite um outro grupo. E quem não veio no domingo no culto? Quem não prestou culto público aqui? Vamos fazer uma conta. Vamos lá, Pablão, você que é o homem da estatística. Quantos lugares nós temos aqui dentro? 176? Então é possível que tenhamos todos aqui hoje, pela manhã e à noite. Eu pensei que fossem menos lugares. Então, se temos 176, hoje estava cheio de manhã, então aqui atingimos nossos 250, provavelmente. Então, pode ser que, olhando de forma estatística, pensando nos bancos, nós estamos com todos os membros da igreja nesse domingo. Mas pode ser que meia dúzia ou uma dúzia tenha escapado de nós. Mesmo com a memória boa que o pastor Flávio tem, eles tenham esquecido de alguém. No pequeno grupo, não. Você vai saber quem faltou. Você tem 15 pessoas no pequeno grupo. Olha, você tem ali uma pessoa que está secretariando e sabe quem são ali. Eu falei até para os irmãos de manhã, lá no grupo lá, eu faço assim, nós temos 18 no grupo, lá mais ou menos. Aí eu separei, nós temos uns 8 flamenguistas, mais ou menos, deve ter lá uns 3 ou 4 botafoguenses, tem uns 6 tricolores, e deve ter meio vascaíno, não, tem mais um pouquinho. Deve ter lá uns 4 vascaínos. E alguns lá que não declaram nada, são
anátemas. Não torcem para ninguém. E aí eu brinco com isso. Hoje faltaram 5 flamenguistas, faltaram 3 flamenguistas, faltaram 1 botafoguense. Eu sei lá o nome dele, a gente coloca o nome dele. Dá para você entender quem está faltando. Dependendo da ausência, você até liga para ele, fala assim, cara, tu não foi no grupo, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem, só trabalhei um pouco mais. Ou não, tive um problema de saúde, meu pequeno está aqui internado, às vezes, você deixou o cara, porque tem gente que não quer incomodar o pastor, não quer incomodar o líder do grupo de vida, e nem fala nada. É algo até grave que está acontecendo, ele fica quietinho. Mas se eu sei que ele faltou ao grupo pequeno, eu posso dar uma ligadinha, mandar um recado no zap, falar, cara, o que houve? Está tudo bem? Tranquilo, me dá um retorno aí. Daqui a pouco ele diz, olha, não aconteceu nada, está tudo bem, ou aconteceu. No pequeno grupo eu tenho como ter essa relação. Esse é um princípio da Bíblia, o cuidado mútuo. O discipulado que você pode mandar para ele. Hoje eu pedi para o pastor Flávio dar uma olhadinha numas músicas para mim, ele é bom nesse negócio, eu não saco muito disso. Eu falei, cara, dá uma olhadinha nesse musical aqui, o que você acha? Dá uma opinião. No pequeno grupo eu tenho essa oportunidade de trocar, de dizer, pensar, dividir, até uma heresia. Porque eu posso dizer algo que eu penso, eu falei, cara, alguém me corrige assim, Luciano, você está pensando assim? Cara, estou errado. Tá, irmão, vem aqui, senta aqui. E aí ele vai dizer o seguinte, olha só esse texto aqui, olha o que ele diz. E se o meu caso for muito grave, me encaminha para o pastor. Manda para o pastor Flávio, para ele dizer se o negócio está muito longe. Mas no pequeno grupo eu tenho como corrigir essas coisas, eu tenho como tratar. Está ali, o líder está atento ao que está acontecendo. Ele foi na casa daquele seu liderado, encontrou lá um contexto esquisito, estranho, ele tem a oportunidade de orientar. No culto público, a maioria de nós passamos desapercebidos. Essa é a verdade. Quando você falou, quando chegou aqui? Com quantos você se relacionou ou vai se relacionar essa noite? Aliás, alguns de nós até queremos assim. E essa é a minha preocupação. Vou entrar discretamente, não quero falar com ninguém, vou ouvir o sermão, as músicas, e vou sair antes que acabe para ninguém me abordar. Não faça isso. Corra para um pequeno grupo, se você não está ainda. Faça sua inscrição ali. E se coloque em algum lugar. Mais do que isso, abra a sua casa. Fala, pastor Flávio, eu quero plantar um pequeno grupo na minha casa. O senhor me ajuda? Como é que eu faço? Abra a tua casa, irmão. Porque talvez você consiga lidar com algumas pessoas que estão com preconceito sobre igreja. Ele não vai pisar aqui nesse local. Ele não vem mesmo você convidar, cara, vamos lá na minha igreja. Fala, que igreja? Toda, o pastor está roubando todo mundo. Porque no subconsciente coletivo é assim que está. Ele não sabe que a maioria das igrejas são justas, são sérias, lidam com dinheiro de forma ética, de forma correta. Ele vê pequenos exemplos em alguns lugares e generaliza. Então essa barreira talvez seja quebrada por você, quando ele sabe que você é honesto, que você é sério, que você é ético, que você é uma boa pessoa, você é um bom profissional. E às vezes você tem a oportunidade de falar para ele aquilo que nem outra pessoa vai falar. Se um pastor vai falar para um grupo de médicos, por exemplo, eles vão se retrair, pastor com médico. Mas se vai um médico conversar com outro, é diferente. Se vai um contador conversar com os contadores, é diferente. Se vai um advogado conversar com um advogado, é diferente. Até pedreiro, se conversar com um pedreiro, é diferente. Eu fui dar uma pitaco lá, um negócio na igreja lá. Cara, isso aqui fizer assim, assim. Pastor, o senhor fez o quê? Foi teologia, não foi? Miserável do Cristiano, que não vale nada. Flamenguista. Eu fiz teologia de Cristiano. Então, pastor, isso aqui não dá para certo esse negócio. Mas se eu tenho certeza, se um pedreiro falasse com ele aquele negócio, ele falasse assim, ele ia pensar antes de dar minha resposta. Isso é preconceito, mas tudo bem. Nossas vidas são tocadas por outras vidas. Quem toca na vida da gente são outras pessoas, depois do Espírito Santo. É relacionamento. A passagem de uma vida, de uma pessoa... O Flávio falou isso aqui, que eu e Rubem temos um papel importante na vida dele. Ele também tem um papel importante em nossas vidas. Quantas pessoas tiveram papéis importantes em nossas vidas?
nós estávamos conversando sobre isso, pessoas que marcaram nossas vidas emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Eu lembro de um amigo muito rico, nós não temos nem acesso a tanto dinheiro, nunca tivemos. Mas nós morávamos numa casa, o Flávio pegou a nossa primeira casa, você tinha que subir um morro cheio de mato para chegar até lá em cima. E nós tínhamos um amigo que ele tinha carro blindado, motorista. E ele tinha prazer de ir lá em casa. Vou mandar esse culto de hoje para ele. Ele morando em Orlando. E aí ele tinha prazer em ir lá em casa, chegava com o carro blindado dele, com o motorista, só para comer o o macarrão com salsicha que o Rubem fazia. Nós devíamos ter cobrado naquela época, deu um mole, né? O cara, todas as vezes que eu fui ao Rio visitá-lo, onde ele nos levava? Porcão. Negócio caro. Eu não tinha como pagar aquele negócio. Parava na estrada e parava ali na vacaria. Eu só ouvia falar de vacaria de ouvir falar. Com ele, de lá estar. E a gente comia ali, lógico que eu não pagava aquilo, ele que pagava aquele negócio. E lá em casa ele comia macarrão com salsicha. Uma troca maravilhosa. Ele tinha prazer de ir lá, ficava horas com a gente conversando. Até hoje. Nós casamos ele, nosso amigo até hoje. Ele veio ao Brasil, ele vai lá em casa, leva os pais dele, a gente conversa. Eu falei um dia para ele, cara, o que tu está fazendo aqui, perdendo tempo comigo? Não tenho nada para te oferecer. Falei com ele seriamente. Luciano, você até me ofende, eu sou seu amigo. Nós somos amigos. Toda semana, praticamente dá um toquezinho. Como é que está, meu amigo? Quando é que você vem aqui? Falei, não sei. Nós estamos juntando dinheiro para ir. Mas é legal demais perceber. E esse cara marcou muito a minha vida da Rubem, porque ele foi um ajudador enorme para que nós tivéssemos um pouco daquilo que o apóstolo Paulo fala sobre suficiência financeira. Para que nós tivéssemos alguma esperança. Viemos de famílias muito simples, mas ele falou assim, olha, se você fizer assim, fizer assado, ele me pegou, ele não me deu peixe, ele me levou para o Rio, me colocou numa empresa, me botou para ser treinado, participei por um monte de treinamento, depois que eu fiz um monte de treinamento, ele falou assim, agora você vai abrir a tua empresa, abre a tua empresa, ele falou assim, agora você faz assim, 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 assim. Detalhe, ele é mais novo do que eu, mas muito bem preparado. Pessoas que na prática tocaram nossas vidas, eu creio que pela orientação do Espírito Santo, mas pessoas comuns como você e eu. O pequeno grupo tem essa capacidade de tocar a gente com as vidas. O cuidado do pastoreio, como eu falei antes, no verso número 42, ele diz ainda, no partir do pão e nas orações. Os irmãos lembram, no livro de Atos, os servos de Emaús, eles estavam indignados porque, frustrados, essa era a melhor palavra, porque eles estavam chateados porque Jesus morreu. Mesmo tendo a orientação de que... Aqui, meu irmãozão. Obrigado, gente. Mesmo tendo a orientação de que as mulheres foram até a sepultura e não encontraram o corpo, mesmo com essa informação, eles foram embora para Emaús. Uma cidade que ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam chateados. Jesus aparece no meio do caminho para eles. Eles não reconhecem Jesus. Jesus abre o texto bíblico para eles, cita para eles textos do Antigo Testamento. Eles não reconhecem Jesus. A noite chega, eles param para descansar e comer. E na hora de comer, num gesto que era comum, que Jesus fazia todos os dias para eles. É bom te lembrar que foram 3 anos de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Dias de 24 horas inteiros juntos. Partindo pão todos os dias. Se vendo todos os dias. Conversando todos os dias. Até uma hora que ele pergunta assim, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Diz que o senhor é de João Batista encarnado, que o senhor é um dos profetas, que o senhor é Elias. Estão dizendo que o senhor é um desses. Tudo bem, eles não me conhecem porque eles andam distante de mim. Eles estão à margem
em outros lugares. Mas vocês que andam comigo todos os dias, quando eu não estou perto, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és Yeshua HaMashiach. Aquilo tranquilizou o coração de Jesus. A caminhada de perto estava dando efeito. Eles estavam entendendo o projeto. A ideia do pastoreio e discipulado, do cuidado de pastoreio, é que eu estou tão perto do meu mestre, e tão perto dos valores e princípios que ele prega, que eu me pareço com ele. O pequeno grupo tem essa oportunidade de nos moldando, porque eu vou percebendo mais de perto como você está e como eu estou, e nós vamos nos cuidando nesse processo. O interessante é que o verso 43 diz o seguinte: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os líderes eram referência. É lógico que todo líder é igual ao outro, no sentido de que nós somos todos a mesma coisa, constituídos da mesma matéria, temos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, mas há uma convocação para que o líder não abra mão da referência. A ideia de pastor e aprisco é muito boa para trazer essa analogia. O pastor leva todas as ovelhas para o aprisco, coloca no aprisco, e fica na porta do aprisco atravessado, para que o lobo na noite não venha para matar as ovelhas. E é atravessado mesmo, para que o lobo não tenha essa oportunidade. A ideia de pastoreio é que ele seja referência do cuidado. Quando ele fala, as suas ovelhas o ouvem. Quando ele faz um gesto, elas sabem o que fazer. No caminhar tão de perto, um pequeno grupo, a gente constrói um outro. Mas o Luciano não está bem. Ele não está caminhando bem aqui, ele está com dificuldades nessa área, então trazemos ele para cá, vamos cuidar dele. Pastor Flávio, dá uma atençãozinha ao Luciano, porque o Luciano não está caminhando bem. Esse feedback ele vai ter, porque o líder do grupo disse para ele isso. Lá no grupo, no pequeno grupo, eu tenho condições de enxergar essa particularidade do meu liderado, ou do meu líder, inclusive. Porque é bom te lembrar, quando os pretorianos foram prender Jesus, depois de Judas ter o vendido, havia uma dificuldade de entender quem era Jesus. Porque a roupa dele, a feição dele, os gestos dele, eram os mesmos dos outros. Quem que eu beijar a face? Esse é Jesus. Jesus não era diferente dos outros. Eu fico muito preocupado. Eu já estou um pouco mais de tempo nessa estrada de pastoreio do que o pastor Flávio. Talvez o pastor Elias também tenha tido essa experiência. De algumas vezes a gente ir pregar em algum lugar e talvez, como eu estou vestido aqui, por exemplo, eu não estaria adequado. Porque se convencionou que o líder tem que ter uma roupa diferente. Quem vai ler um pouco de história da igreja vai perceber rapidamente que essa é uma cultura que nos foi engendrada a partir da conversão de Constantino. Porque o líder precisa ter uma roupa diferente. O sacerdote precisa ter uma roupa diferente. Interessante que nós desconstruímos em Jesus Cristo até o ano 300. E depois trouxemos tudo de volta. O sacerdote, o sumo sacerdote, quando Jesus está pregando, é que todos tenham o mesmo lugar na mesa. A ideia de cuidar de pastoreio é mútuo. Cuidai um dos outros, amai uns aos outros, suportai uns aos outros. No pequeno grupo isso é dividido, ou multiplicado, não sei bem. Nós conseguimos dizer um para o outro, sem reservas, porque entendemos que somos todos iguais ali. Apesar do líder ter aquela responsabilidade de Timóteo capítulo 3, de ser uma pessoa temperante, de ser uma pessoa honesta, sóbria, hospitaleira, não dada ao vinho, esposa de uma só mulher, que governa bem a sua própria casa. É uma proposta
que todos devemos seguir. O líder principalmente, mas todos nós deveríamos seguir aquilo que o apóstolo Paulo propôs ali em 1 Timóteo. Quarto, a prática do partir do pão. Ele diz, e perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ele vai dizer isso aqui algumas vezes no texto. Partiam o pão, dividiam o pão, dividiam algumas de suas posses com outros à medida da necessidade do outro. A ideia aqui é que a caminhada era tão próxima que eu saberia a necessidade do meu irmão. Eu estou com os irmãos aqui e eu não consigo saber qual é a sua necessidade. Talvez aqui haja alguém hoje com dificuldade para comer amanhã. Alguém que na luta para pagar uma conta de energia. Alguém aqui que descobriu que está com uma doença. Mas no culto público, provavelmente não vamos dividir isso. No pequeno grupo, ainda que você não divida, será notado. Um semblante diferente, um humor diferente, um comportamento diferente, será notado pela caminhada constante, periódica do pequeno grupo. Interessante, quando os servos de Emaús andando com Jesus, eles param à noite, e aí eles até então não enxergaram Jesus. Quando ele faz um gesto que sempre fez, durante 3 anos, ele partiu o pão. Por acaso não nos ardia os olhos? Não estávamos nós cegos? Quando ele parte o pão, os dois voltam a enxergar. Era Jesus caminhando conosco e nós não tínhamos observado. O partir do pão tem a ideia de que você está comendo junto comigo, respirando, participando das mesmas lutas que eu participo. Mesmo aquele que tem condição financeira melhor do que o outro, coloca-nos todos no mesmo lugar e compartilhamos a mesma mesa ali. Lá em Unamar, imagino que aqui também não seja diferente, tem uma parte do encontro na célula, no pequeno grupo, que a gente para comer alguma coisa. E aí, dependendo do grupo, o meu grupo, por exemplo, tem 6 cozinheiros, 5 homens e uma menina. Toda a nossa reunião, irmãos, eu já pedi para eles pararem com isso, mas é muito complicado. É comida, porque eles querem cozinhar, querem fazer coisas. Até esses dias eles fizeram uma muqueca para depois do pequeno. Isso é pecado, isso não está na... Porque a gente sugere que seja um lanche simples, um biscoito, um café, um chá, né? A gente sugere que tenha depois do... Mas muqueca é abuso, até que é ostentação. Mas eles querem fazer, porque é grupo de cozinheiros. Eles querem fazer um bolo, querem fazer um negócio grande. Sobra comida. Agora teve uma reunião que eles levaram quentinha para o pessoal levar para casa que sobrava. Mas isso é bacana. Ainda que seja um exagero, e de fato é, a gente vai ter que condenar isso lá de alguma forma. O fato de se alegrar na hora da comida, de dividir o que tem, do que fez, e cada um faz aquilo que pode. É interessante que eu brinco demais com que eu gosto mesmo de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, aquele vulcão mesmo, aquele negócio com bastante chocolate, que entope mesmo tudo que você tem lá dentro de você. E aí eles fazem isso, porque o pastor suspira um negócio desse, e eles levam. E alguns... está gravado, né? Eu não vou falar o que eu ia falar. E aí você tem bolo de tudo que é jeito, do que tipo. Os caras querem ver você, o outro compartilhando do que você fez. Como é que um pedacinho do que eu fiz? Olha o que eu fiz aqui, olha o que eu fiz ali, e tal, e você divide, né? Eu até estou tentando aprender alguma coisa para levar alguma coisa para eles. Eu tenho até medo do que vai acontecer, mas eu vou fazer alguma coisa na hora dessa e vou levar. Eu tenho que levar refrigerante, o homem tem essa coisa, né? Horroroso eu dizer isso, mas é o que dá para mim por enquanto.
Mas talvez aqui um dia eu leve alguma coisa que eu confeccione. Eu estou cheio de receita aqui no WhatsApp de um bolo que você faz no airfry. Então, vamos ver se vai sair. Mas o problema não é o sabor, pelo menos em tese, mas é o compartilhar daquilo que você fez. Porque eu falei para os irmãos, eu detesto essa ideia de ficarmos só na teoria, de cantarmos aqui na frente, ou pregarmos alguma coisa aqui, mas ali nós não vivemos isso. Não transformarmos isso em atos verdadeiros, práticos, de impacto na vida do outro. Isso me incomoda, irmãos, não tem noção. Eu acho maravilhoso alguém que abre um texto bíblico e discorre sobre ele com profundidade. Mas acho ainda mais maravilhoso quando aquele que discorre do texto bíblico com profundidade vive com a mesma profundidade. É preciso fazer isso. A vida precisa acompanhar o discurso. A vida precisa acompanhar aquilo que nós cremos. Senão vai ser tudo pó. Jesus sempre teve multidão perto dele, sempre teve, sempre. Ele ia pregar, a gente se cansava. Ele subia no barco, pedia para assistir o barco se afastando devagarinho, para ele descansar. E às vezes nem isso ele conseguia. Vão na frente, daqui é o povo vovô. Daqui a pouco vem um homem de branco andando no meio do mar. Olha que loucura, você imagina no meio da noite, um homem de branco andando no meio do mar. Está louco, quem não corre? Não dá para correr, é mar. Aqui em Macaé tem uma mulher de branco, na ponte que liga o centro. Tem, ali na ponte. Tem uma lenda ali. Mas você consegue imaginar? Jesus, ele, sendo Deus, se cansou. E o lugar de refrigério dele era um pequeno grupo, com seus 12. E às vezes até um núcleo ainda mais seleto, com os 3. Para algumas coisas, ele faz isso propositalmente. Ele vai para o monte orar com os 3. O episódio da mulher com o fluxo de sangue. Aqui, para mim, é o texto mais lindo da Bíblia, que eu morro de rir e choro ao mesmo tempo. Porque está todo mundo cercando Jesus, apertando Jesus. Ele fala, alguém me tocou. Como alguém me tocou, o Senhor? E Pedro é o primeiro a aloprar. E eu acho bacana, porque eu serei também o primeiro também a aloprar. Porque ele diz, como alguém tocou o Senhor? Está todo mundo tocando o Senhor. Como que o Senhor... Para mim, há um outro paradigma. Está Jairo, está aqui. O cara é um dos mais ricos da cidade, um dos mais conceituados, líder religioso. O cara veio para que ele pudesse curar a filha dele. Eu não sei se os irmãos conhecem bem a história dos discípulos. Tinha dia que os caras comiam lagosta, de graça, porque encontrou alguém que os abençoava. Tinha dia que era aquela coxinha com 1 litro de óleo. Dias de muito, véspera de pouco, não é assim? Então, dependendo de quem eu recebesse em casa, eles comiam bem ou comiam mal. Era a casa de Jairo, irmão. Na minha cabeça, esse era que estava na cabeça dos caras. Jairo está aí. O mestre já curou um monte de gente, vai curar esse menino, essa menina, e nós vamos comer bem hoje, porque cada judeu fazer festa com comida. Está todo mundo caminhando para a casa de Jairo. Jairo está aqui do lado, conversando com o chefe. Está todo mundo em torno, você consegue ver o quadro? Ele está indo, e todo mundo cercando, porque a história, né, que Jesus cura as pessoas, rondou toda a Judéia. Aquele que tem curado está aqui. Vamos lá, e todo mundo está apertando. Daqui a pouco uma mulher com fluxo de sangue, provavelmente se arrastou, porque foi a orla da veste, encostou nele. Ele para todo mundo, para o cortejo e diz, alguém me tocou. Como que tocou o Senhor? Alguém me tocou. Pior, ele se volta e conversa com uma mulher que nem é contada na Bíblia. Não é respeitada. Tinha um pouco de respeito, tinha dinheiro. Até se perdeu, porque gastou tudo, em 12 anos, com a doença. Uma mulher que ninguém quer perto, que ninguém quer conversar, que ninguém respeita, ele para conversar. E troca uma ideia com ela. Ô, menina, rapaz, você tem uma fé diferente. Você mexeu comigo. Eu falei, senhor, obrigado. Que time você torce, filha? Eu sou botafoguense. Que bom. Desenvolveram uma conversa de alguns minutos. Não sabemos que conversa é essa. Fato que eles conversaram. E eu imagino a ansiedade dos 12 aqui.
A menina vai morrer, a menina vai morrer. Se o senhor não largar essa mulher, a menina vai morrer. O senhor tem que ir lá. Ela vai morrer. E é Jairo que está aqui, só dando atenção a essa menina. Eu não sei quanto tempo demorou essa conversa, eu sei que deve ter sido uma eternidade. Acabou a conversa, Jesus começou a andar de novo. Veio um cara correndo e falou assim, ó, não incomode mais o mestre, a menina morreu. Como que ela morreu? Então, a resposta de Pedro desde assim, morreu! Não vai ter comida. Mas, pasmem os senhores, Jesus não para de andar. Ele continua andando. Ele continua andando, com Jairo aqui do lado. Pode vir comigo. Ele continua andando em direção à casa de Jairo. Uma menina morreu. Está todo mundo estranhando essa conversa. E esse continuar caminhando. Ela morreu. Chega na casa de Jairo, entra os três num quarto com ele. Testa na testa, olho no olho. A menina levanta. Vocês lembram do texto? Qual a primeira ordem de Jairo? Vamos comer. Vamos comer. Porque minha filha voltou à vida. Eu começo a pensar nos montes de paradigmas religiosos que começam a cair na cabeça de Jairo. Eu faço o que com essas boas novas agora? Eu faço o que com esse evangelho? Pequeno grupo. Na casa de Jairo não entrou a multidão. Não. Coisas maravilhosas vão acontecer no pequeno grupo. Coisas que não acontecem no dia a dia da igreja, do culto público, mas na intimidade da casa com poucas pessoas. Prodígios e sinais, como o nosso ministro do louvor falou aqui, vão acontecer lá. Porque essa é a vontade de Deus. A intimidade e a frequência gerarão transformações maravilhosas em nossas vidas. Encerro falando sobre oração comum. No pequeno grupo, nós conseguiremos orar um pelo outro. Há um momento do pequeno grupo que você vai para um cantinho e você vai orar com o teu irmão ou com os teus irmãos ali, e você vai conhecer a intimidade dele e fala assim, querido, ore por mim, por essa situação na minha vida, ore pelo meu casamento, com a minha vida, com a minha esposa, meu marido. Ore pelo meu filho que está passando um momento difícil. Ore por mim. Agradeça, porque Deus me deu uma grande graça sobre a vida da minha família. Deus me curou de uma doença. Graça. Quero agradecer, para agradecer pela minha vida. Você vai descobrir que aquele terreno tem tanta coisa dentro dele que você não imaginava. Mas você via ele lá no culto, não imaginava que ele tinha isso. Mas agora você sabe que está andando com ele. Você não precisa andar com a igreja inteira. São 250, você não vai conseguir andar nem com um quinto disso. Mas lá no pequeno grupo você vai ter pessoas que vão orar por você de verdade. Elas vão lembrar de você todos os dias e vão orar por você. Vai interceder por você ao Senhor, porque Ele anda com você. Ele não tem como esquecer de você. Ele marcou a tua vida por alguma questão. E aí você vai orar por Ele todos os dias. No pequeno grupo, eu tenho como fazer isso. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava do Senhor todos os dias, ou todo dia, os que iam sendo salvos. O fato de orar um pelos outros, de cuidar um dos outros, gera uma comoção que transcende ao grupo pequeno. O texto diz que a igreja caía na graça do povo. Eu sempre digo para as pessoas que a igreja precisa ser agradável. A minha sogra gostava que eu pela manhã no carro falou assim, que igreja boa, né, Luciano? Muitos falaram comigo, conversaram comigo, me deram atenção, ó. Minha sogra tem 76, né? 76. Eu sei que a grande maioria aqui está abaixo dos 50, dos 40, na verdade. Coisa boa é quando falam bem da gente, pelos motivos certos. Como de alguma forma nós entramos nos corações da comunidade, e eles entenderam que nós somos uma comunidade abençoadora. A igreja caía na graça do povo. A igreja era lembrada pelas pessoas pelo seu comportamento diário, pela forma como eles decidiram viver. Eu sempre disse isso para o pastor Flávio, lá no começo, que eles teriam uma grande oportunidade de trazer uma forma nova de cultuarmos ao Senhor. Nova, eu usei essa expressão naquela época, mas o que eu queria dizer era
teríamos a oportunidade de cultuar um Senhor mais próximo da verdade bíblica, daquilo que o Senhor tem nos proposto na Bíblia. Durante esses 2000 e poucos anos, 2000 anos de igreja, nesse grande barco que é a Igreja de Cristo, muitas coisas foram pegando um lugar no casco, dificultando nossa navegação, coisas que não pertencem à igreja, mas foram se agarrando no casco, na navegação da história. Muitos costumes, muitas tradições, que não são bíblicas. Elas foram engendradas no nosso meio por algum motivo histórico. O pequeno grupo, ele traz mais leveza. Você vai mais leve, desarmado. E aí você ora para o teu irmão com o coração aberto. Você divide com o teu irmão com o coração aberto. Você cresce na confiança dos seus irmãos e libera essa confiança para aqueles que estão um pouco à margem. A multidão seguia Jesus, mas eles não conheciam Jesus. Talvez muitos de nós aqui seguimos uma igreja. Cara, muito legal ir lá domingo à noite, a palavra é legal, a música é legal, tem uns irmãos, umas pessoas legais lá, mas nós conhecemos Jesus de perto. Ou você conhece a igreja, a comunidade apenas. No pequeno grupo você vai ser confrontado, desafiado a essa intimidade. Você vai ser chamado a viver isso. A palavra é koinonia e didaquê. É estudo e comunhão. Se fizermos isso, as demais coisas serão acrescentadas. As pessoas virão. Diz o texto que o próprio Deus acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Essa não é uma preocupação que vai ficar no nosso coração. Basta vivermos o Evangelho como a Bíblia tem nos proposto viver, e as pessoas verão o desejo, ou melhor, terão o desejo, e verão que nós nos esforçamos para viver como Deus quer. Lógico que todos nós teremos nossas lutas internas, deficiências, comorbidades espirituais, teremos. Eu luto contra algumas questões internas minhas desde sempre. Todos nós temos essas lutas. Mas é muito legal estar na luta. Perceber que nós não nos entregamos. Que nossas dificuldades estão sendo trabalhadas e tratadas pelo Santo Espírito de Deus. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. O Senhor nos trouxe aqui essa noite a vontade soberana dEle, vontade permissiva dEle, não importa, mas Ele te deu essa oportunidade de estar aqui e de refletirmos sobre o que nós conversamos. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra que foi dividida, foi compartilhada, pelo desafio que o Senhor tem nos proposto de vivermos em pequenos grupos também. Que nós entendamos que não é apenas uma forma, é mais do que isso, é um jeito de tratarmos valores e princípios bíblicos eternos para as nossas vidas diárias. Ajuda-nos, por favor, cuida dos líderes dos pequenos grupos, Senhor, todos eles, fortaleça-os, conduza-os, derrame sua graça sobre a vida deles, para que eles possam cuidar bem daqueles que o Senhor os confiou. Cuide do pastor Flávio, de Alice, das crianças, continue dando vigor, alegria, força ao teu servo, para conduzir esse rebanho. Nós te louvamos pelo privilégio que temos tido nesse tempo de cuidar de gente. E fazemos assim no nome de Jesus. Amém.